Se a criança que você Olá, gente. Boa noite. será que ela se reconheceria? Oi, Pedro. Me visitar. Você se encontrou. Oi, Sila. Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Érica. Vamos tirar por aí. Já enviei o convite pro Pedro. Tô aguardando. Oi, Pedro. Olá, Poli, como é que você tá, minha querida? Tô bem, e você? Que Você tá me bom, eu também ouvindo? tô bem. Você tá me Tô ouvindo? sim, tô sim. Ai, Tô te ouvindo bem. ótimo. Eu coloquei o fone aqui, acho que me ajuda a concentrar. Boa noite! Sim. Seja bem-vindo! Seja bem, Olá! sejam Então, bem-vindos. boa noite pra essa galera linda que tá por aí também, que já tá chegando. Olha, a Sônia tá passando por aqui, a Érica, Arcanjo, legal, né? Enquanto isso, a gente vai dando um tempinho para as pessoas chegarem, né? Porque o Instagram começa a avisar para as pessoas que já começou, Maravilha. né? Deixa eu Bem, só achar aqui um. Pronto, pronto. Ei, gente, boa noite! Sejam bem-vindos! Nessa sexta-feira, 13, estamos aqui indo falar de dou conta de tudo, menos de mim. O que que acontece nessa vida? Oi, nessa vida, né? Simone. Oi, Tati. E aí, gente, sejam bem-vindos. Isso. E é legal que a gente vai falar disso numa sexta-feira 13 de 2020, né? Do ano, né? O ano. Não é qualquer sexta-feira 13, não. Não. 2020. Isso é importante a gente lembrar. Ó, nós vamos abrir um portal, então, é aqui. Isso, portal. Os outros falam do portal do 11, é o portal do portal O portal 13 13 do 11. 11 de 2020. Pedro, a gente começa se apresentando até o pessoal chegar. Como é que você acha? A gente pensou, né, em conversar um pouco e depois abrir para as pessoas Sim. partilharem. Eu achei super legal porque às vezes eu fico com um desafio, né, de prestar atenção em você, em prestar atenção no comentário e tá aqui, tá lá. Então eu achei muito legal, né, se a gente trocar essa ideia aqui, né, nós dois e depois a gente trazer as pessoas também, né, para essa conversa, porque eu acho que o mais bacana, né, pelo menos para mim, acho que você também, que a gente já fez uma live antes com esse formato, né, que é uma conversa autêntica, uma conversa verdadeira, uma conversa vulnerável, uma conversa potente, porque é desse lugar. E aí eu achei super legal essa ideia, porque eu acho que talvez me ajude também a focar também nas pessoas, né? Dar atenção para o que as pessoas estão falando com mais qualidade, né? Porque eu sinto esse desafio, né? Tipo assim, eu tô falando com você e a pessoa tá falando e eu fico meio. Uh, eu coloco meu foco onde? Verdade, verdade. Bem, já que você falou da gente ir se apresentando, né? Eu sei que daqui a pouco as pessoas já estão chegando. Tá vendo aqui o pessoal da Ateliê de Cabeça de Papel já deu um olá, queridos. Olá Stefânia, para você querida, a também. gente fez uma live junto sobre amamentação, Ah, puerpério, estresse, momentos de que crise. lindo. Que lindo, que lindo, que importante que a gente vai, que de alguma forma a gente acaba falando disso aqui também, né? Desse momento em que, olha, eu tenho que dar conta, tenho uma nova vida, né? Como é que eu faço? Como eu tomo conta de mim, eu tomo conta do quê? Né? Que a gente olha essa questão do puerpério também. Mas bem, hoje eu vou me apresentar só pelo que eu sou, né? Eu sou o Pedro Gabriel, sou pai da Sofia, pai da Laura, da Ananda, do esposo da Estela, filho do Zeca, da Fátima. Eu sou um cara que hoje atua no mercado como especialista em ansiedade e superação de traumas, mas que isso não me deixa imune de ansiedade nem de traumas. Isso é E importante nem de deixar claro. estresse. Exato, nem de estresse, né?
E eu sei que vai ter gente chegando aqui, e é legal falar sobre essa galera que vai estar chegando aqui. A gente está vendo que chegou umas pessoas, e eu tenho certeza que tem gente que está aqui assistindo essa live e está pensando assim, cara, esse assunto vai ser bom, porque eu me sinto assim também. Para várias pessoas eu mandei o texto que você escreveu, e elas falaram, nossa, parece que está falando de mim, sabe? Uau. E então, cara, isso. Então, para quem quer convidar essas outras pessoas, quem sentiu que isso faz parte, faz para ela e também quer mandar para outras pessoas, tem um aviãozinho ali, ó. Você vai tocar naquele aviãozinho, vai pegar aquela tua lista e vai mandar para todo mundo. Enquanto eles estiverem aqui, para elas poderem chegar e vir assistir também, né? Para que mais pessoas possam ter dar esse passeio com a gente, não é verdade? Que legal, Pedro, que você traz isso, porque hoje mesmo eu estava falando, né, com uma amiga sobre isso, assim, o tanto que é uma amiga com quem eu troco escuta empática toda sexta-feira. E aí ela fala dela e eu falo de mim, né, nesse lugar da vulnerabilidade que tá vivo na gente. E aí no final a gente sempre fala assim, gente, como assim? Você tá falando do seu de mim? A gente acha que a gente é muito diferente, que a gente é mais... Gente, a gente vive questões muito semelhantes, né? Muda, tem um ditado, né, que fala assim, só muda o endereço. Isso é muito Sim. incrível, gente. A gente acha, não, só eu tenho medo. Quando a gente é terapeuta, então, né, psicólogo, a gente fala assim, nossa, não, Poliana, Pedro, achei ótimo também você trazer isso, né? Tipo assim, eu sinto ansiedade, eu sinto estresse, tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu só quero que eu tirar minha cabeça, né, desse mar de emoções que eu tô aqui e sobreviver esse dia. Eu só quero que o dia termine bem, como diz a Luciana Mello na música. E é isso, né? Porque a gente é humano e a gente se transforma nesse processo aí de aprender a lidar com as emoções, que eu acho que é uma coisa para a vida inteira, né? Você fala muito disso e para mim também isso é muito, muito real, né? A gente vai aprender a lidar com as emoções o tempo inteiro, porque a vida, ela acontece ali no presente e você te tira o chão o tempo inteiro e você vai... Eu acho que esse momento está sendo um momento muito... um presente, eu acho, né? Assim, que é pra gente ter essa consciência de que, de fato, a gente tá navegando aí nesse mar, né? E não sei se o chão é tão firme, não. A gente vai se segurar onde, né? Porque onde a gente estava segurando não está sustentando. Então a gente vai ter que abrir mão desses lugares para abrir espaço para outros, né? E aí eu aproveito para me apresentar. Meu nome é Poliana. A minha formação, né, em psicologia. Tenho um filho de 6 anos que transformou muito a minha vida, a minha forma de estar no mundo, de ver o mundo. Sou do interior de Minas Novas, do interior de Minas, né? Minas Novas é uma coisa também que fala muito sobre mim. Sou casada com o Luciano também, filha de marido Rosário e Sebastião, um casal diferente também, assim, um pouco do tradicional de uma cidade do interior. Então tudo isso fala um pouco de mim, né? Assim, de por que eu sou do jeito que sou e tô na vida. Com alguns valores e alguns princípios que são muito importantes. É como estar aqui agora, nessa sexta-feira 13, conversando com você, com essa proposta, né, de trazer essa verdade, essa autenticidade, essa conexão, né? Você fala muito disso também, para mim faz muito sentido, essa conexão. Como é que eu me conecto com a vida que está em mim, com a vida que está em você, com a vida que está na natureza? Eu sou muito interessada por isso. E eu percebo que isso muda, né? O que me conecta às vezes, porque eu me capturo às vezes, pelo social, pelas crenças, né? Eu sou capturada por isso, então eu tô a fim de estar muito atenta, para todo dia estar percebendo, nossa, o que tá me conectando com o Pedro aqui agora? O que tá me conectando com a Estefânia, com a Tati, com a Simone, com a Josi, né? Com esse tanto de vida aí que tá aqui agora pulsando em todos nós, e no mundo, e no planeta, e enfim, empolguei agora. E tá tudo certo se empolgar, porque às vezes a gente gosta, né? A gente gosta de fazer isso, por isso que a gente está fazendo. E, cara, como você me convidou, né, para cá, a gente trouxe esse tema, né, cara? Eu dou conta de tudo, né? Mas eu não dou conta de mim mesmo, né? De onde é que vem esse sentimento? E eu acho que a coisa mais importante para a gente, primeiro, né, primeiro que isso não acontece só com as mulheres, né? Os homens também têm esse sentimento, né? De que, às vezes mesmo que possa ser irreal, tá? Mas ele sente essa questão de estar sobrecarregado, que eu tenho que pagar contas, eu tenho que fazer tudo, né?
mas aquilo nem um boa noite, cachorro, nem aquele obrigado, sabe? Nem uma tapinha nas costas às vezes acontece, sabe? Você tá vendo, você tá estimulando as pessoas, tá levando as pessoas para fazerem algo, mas a gente mesmo não consegue chegar lá, né? A gente não cuida da gente. De onde é que vem isso, Poliana? Nossa, Pedro, não, eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, onde que a gente vai começar essa conversa? E que bom que ela já começou. Porque no início dá aquela ansiedade, assim. Mas você trouxe uma coisa tão interessante que eu fiquei pensando hoje, né, quando eu tava tomando banho aqui, né, e me arrumando para estar aqui com vocês, eu fiquei pensando, gente, que legal, né, estar conversando sobre isso com o homem, porque nós mulheres, eu acho que a gente tem um imaginário, né, de que, como de fato a gente tem uma, não sei, uma sensibilidade mais, não sei se trabalhada, cuidado, sei lá o que, a gente é mais sensível. Eu acho que às vezes a gente tem uma visão do homem como se, tipo, nossa, isso só acontece comigo, os homens não, os homens, tipo, nadam de braçada nisso. Porque eu acho também, não sei se porque os homens não falam sobre isso, não sei bem o que acontece. Mas quando você fala isso, ô, galera, e aí eu sou muito interessada por escutar os homens, né? Porque é isso, eu sou casada, eu tenho um filho que é um menino. Então eu tenho muita curiosidade para poder escutar os homens, né? E isso é uma coisa muito legal que você traz, porque dá essa coisa, tipo, galera, tipo, homem e mulher, a gente tá no mesmo barco. Não sei se os homens se cuidam tão mais assim, não. E o que eu percebo na minha experiência na vida, né, e na clínica também, com outras mulheres, é que esse lugar do cuidado, ele é gigantesco, ele é macro, ele envolve a cultura, a sociedade, a ancestralidade. Sabe, assim, às vezes eu fico pensando, às vezes eu falo isso comigo e escuto outras mulheres falando, gente, mas o que acontece se eu sei que um alimento é bom pra mim e outro é ruim? Eu sei, eu sinto no meu corpo, quando eu como um alimento mais saudável, mais vivo, eu tenho energia, eu tenho disposição, eu tenho bom humor. E aí, quando eu como muito doce, muito chocolate, muito enlatado, eu fico embotada, parece que o dia tá arrastando. O que acontece que eu não consigo, então, escolher todo dia alimentos bons, porque é o que me faz bem? Por que eu não consigo cuidar da minha alimentação? E é isso, assim, quanto mais eu entro nesse lugar de investigar o que me cuida e como que eu vou fazer para trazer esse lugar de cuidado para minha vida, mais eu esbarro com isso tudo, com as questões culturais, sociais, ancestrais, históricas, emocionais, né? Porque tem a ver também com as minhas experiências da infância, como é que eu fui cuidada ou não cuidada. E não é nem um juízo de valor, não, é só de olhar para a experiência, né? Assim, dar espaço para que isso exista e flua. Me veio isso quando você falou, assim. Cara, sentirem. Primeiro tem que deixar claro uma coisa, né? Que você falou, não sei se os homens é porque eles não falam. Eles não falam e por isso mesmo a gente tem. Eles são os que mais se matam, são os que mais estão presos, são os que mais bebem, são os que mais usam droga, porque eles não entram. E eu posso dizer assim, ó, o machismo massacra homens e mulheres. O que a gente vê hoje como homem, até chama de homem, né? O que a gente vê como esse homem com H minúsculo, na verdade é como se fosse uma caricatura do que significa ser homem, sabe? Pegaram aquele defeito e aumentaram, sabe? Igual quando é caricatura. Pegaram aquela parte feia e aumentaram, assim, ó, sabe? E não é que fizeram isso, não é que venderam uma imagem ruim, não. Os homens aprenderam a ser isso. Eles começaram a achar que isso significa ser homem. Sabe? Então, nessa coisa eu falo assim, cara, eles entraram numa coisa, sabe? Venderam um ideal e para eles era confortável. Afinal de contas, traz essa questão de domínio, de força, né? Que a gente vê imperando até hoje. Mas ainda assim entra aquele espaço de autossabotagem, que é como você falou, olha, eu sei o que é o certo de fazer, mas por que eu não faço? De onde é que vem isso, sabe? E cara, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? E muito recentemente, né, eu venho olhando, até mesmo por ter feito uma mudança de carreira, né? Hoje atuar como profissional, trabalhava na indústria, né? Cuidava de máquinas e hoje em dia eu cuido de pessoas. Sendo que eu sempre gostei de pessoas. E quando eu vou olhar para minha história,
a história, na minha família, na minha cidade, a cultura era trabalhar na indústria. Meu pai trabalhou na indústria. Então eu acho que eu tenho que ir para lá, eu tenho que seguir este caminho, sabe? Eu não vou escolher isso. Eu via meu pai saindo cedo, chegando tarde, e eu olhava e pensava, cara, acho que esse é o único jeito, acho que esse é o jeito certo de fazer. Então eu cresci olhando isso. E só lá depois adulto, né? As contas pagas, aí começa a ficar doente, começa a se questionar, começa a chorar, começa a ter ansiedade, começa a olhar para o trabalho e falar, cara, não sei se é isso que eu quero, mas faltando coragem. Pedro, tá falhando pra mim. Tá... Sua voz tá falhando pra mim. Puxa vida, será que está falhando para o mundo? Voltou. Vocês estão ouvindo, gente, o Pedro? Vocês estão Tomara ouvindo, que- gente, o Pedro? Alguém podia me dar uma notícia? Porque pra mim tá falhando. E não é só a imagem, porque Agora, às tá vezes falhando? falha a imagem, mas a voz continua. Então eu sinto que ok. Mas tá falhando a voz. Eita, Tá falhou. falhando, Karina? Falhou, será que voltou? Voltou. Roberta tá falando que Ah, voltou. voltou. Então, deixa eu tentar falar resumidamente. Passei muito tempo tentando alcançar algo que eu sentia que eu tinha que fazer uma mudança na minha vida, né? Mas eu patinava, porque eu tinha medo e eu tive que procurar ajuda. Foi num momento de muita dor na minha vida, né? De achar que... Meu Deus do céu, gente. Tá falhando, voltou a falhar, voltou o quê? Vocês estão me deixando inseguros, eu não sei o que fazer. Vocês estão me deixando ansiosos. Agora, pra Ai, mim, meu tá. Deus. Voltou. Voltou e eu tô Né? conseguindo te acompanhar. Beleza, então vamos seguir, porque de alguma forma, se falhar, gente, daqui a pouco vai estar aqui disponível e o Instagram ele arruma isso. Beleza? Fé em Então Deus vamos e pé lá. na tábua. Isso aí, pé na tábua. Ah, já me liberaram para falar, disseram ali, pode falar. Então o que acontece é que eu teve muito tempo que eu já sabia o que precisava ser feito, né? Mas evitava. E quando eu fui procurar ajuda, eu fui descobrindo que, cara, tudo isso tem a ver com essa minha história. Com quais são os modelos que eu vivi, né? E quais eram as coisas que eu acreditava que eu poderia fazer. Essa foi uma coisa também. O que era o tal do... como eu falei, qual que era o papel de homem? E ainda tinha aquela uma outra coisa. O que eu, como negro, posso fazer? Até onde eu posso ir? Sabe? Então, tinham várias questões que entravam por conta daquela minha história lá atrás, que eu estava pegado. O que eu via quando criança? O que eu vi meu pai fazer? O que eu via minha mãe fazer? O que disseram? Se eu resolvesse dançar, ó, homem não pode dançar assim. Então você não pode dançar. Sabe? Então talvez eu tivesse me tornado um grande dançarino, mas homem não podia dançar. Né? E, poxa, eu escrevia. Tá me dizendo ali que parece que travou um cadinho, né? Vamos ver como é que vai Será ser. você estava falando da poesia? Você fazia poesia? Fazia poesia e não tinha um elogio. Né? Ninguém veio falar comigo, olha, só investe nisso. Não, você tem que estudar para fazer um concurso, você tem que fazer algo. Isso não dá dinheiro. Então teve vários dons e talentos que aquela criança que queria ser, aquele adolescente que queria ser algo, mas disse, não, isso você não pode, você, sabe? Isso você não pode, isso você não consegue, isso não é fácil, sabe? Vai ser muito difícil. Você precisa primeiro agora fazer o que você não quer para depois poder fazer o que quer. Sabe? E vieram várias Nossa, figuras e dessas. isso.
E isso fica tão. O que é mais legal, eu acho, falar dessas coisas é que não é para falar da coisa em si, mas é para falar de como que é legal a gente transitar, né? Atravessar essas experiências. Porque enquanto a gente não olha para isso, isso fica governando a nossa vida literalmente, né? E Jung já falava isso, assim, o nosso inconsciente define a nossa vida e a gente chama isso de destino. Não é isso, é aquela experiência que você viveu, que ficou ali, literalmente impregnada em você, né? Marcada ali, né? Igual marca gado. E aí você vai repetindo isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso. E aí quando você vai fazer uma coisa, é o que você está falando, né? Eu amo poesia, eu amo escrever, e quando você vai escrever, você trava, você bloqueia, você fica inseguro, você não sabe, você vem um turbilhão de emoções, né? Porque você escutou a vida inteira que homem não faz poesia, isso não vai dar dinheiro, você vai morrer pobre, você não vai conseguir sustentar a sua família. E quando você foi falando, foi me vindo uma experiência aí também dessa coisa da infância em relação ao cuidado, assim. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, que dão conta de tudo, que resolvem, né, que nem sente, assim. Poucas vezes eu vi, né, as mulheres da minha família chorar, né, ou expressar, assim, alguns sentimentos, assim, mais intensos. Tirando momentos, né, alguém morreu, né, tirando esses momentos mais que não tem jeito, tipo assim, a coisa transborda. E é interessante perceber como é que para mim, esse lugar de cuidado, ele ainda é um cuidado que vem com culpa, sabe? Assim, como se você tá perdendo tempo, você devia estar trabalhando, você devia estar fazendo isso. Mulher tem que ser independente financeiramente, você tem que... E isso não era dito, às vezes, verbalizado, mas era aprendido na forma como as mulheres viviam, né? E se relacionavam, e estavam na vida. Então, para mim, hoje, esse lugar de autocuidado, ele é um desafio porque eu preciso romper essa barreira, né? Entender o autocuidado como um lugar de merecimento, como um lugar que é, inclusive, necessário, né? Assim, quando você fala dessa coisa dos talentos, né? Não sei, eu fico imaginando também, eu sempre gostei de escrever, por exemplo, mas é uma coisa que eu sempre falei, mas eu não vou perder tempo com isso, perder tempo com escrever. E hoje, é isso que você falou, depois que eu fui buscar ajuda, fui fazer terapia, enfim, imersões em mim mesma, a escrita é um lugar muito terapêutico para mim. Né? A escrita, né? Esse processo de escrever e de tomar um pouco de distância de mim e escrever. Então, é muito interessante, assim, quando a gente olha para essas experiências que a gente viveu, não no lugar de congelar ou justificar. Nossa, coitada de mim, olha isso, né? Também, com essa história que eu tive, só posso... Não é para justificar, mas para atravessar, né? Olhar para isso e falar assim, tá, ok, foi uma experiência, como tiveram outras experiências maravilhosas também... E aí eu atravesso isso e vou buscar meu caminho, né? Porque quando você fala isso, né? Você tinha um emprego, não sei se todo mundo aqui te conhece, mas você tinha um emprego que era um emprego super cobiçado na Petrobras. Tipo assim, todo mundo de fora devia olhar pra você e falar assim, Pedro tá super feliz ali na vida dele, né? Mas quem chegasse perto de você talvez percebesse o sofrimento, a angústia, porque de fato você estava indo para um lugar que no seu coração estava lá, não tinha uma pulsão de vida ali, você estava indo meio que seguindo a boiada, como eu também, né? E todos nós, na maioria das vezes, a gente não tá atento para esse lugar, né? Assim, do que faz sentido, o que me cuida. Sabe, ultimamente, Pedro, meu lema é assim, tá, sempre foi assim, tá bom, mas agora não vai ser mais. Eu não quero que seja. E não sei o que vai dar, mas tá, sempre foi assim, e se fosse de outro jeito, o que seria? Porque eu fiquei meio sem paciência comigo mesma, né? Com ninguém, não. Comigo mesma, de ficar repetindo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. E ficando triste, ficando frustrada, e ficando infeliz. E isso não quer dizer que a minha vida tá maravilhosa, que hoje eu tenho uma rotina de autocuidado que é esplendoroso. Não tem a ver com perfeição, sabe? Tem a ver com uma atenção que eu tô em mim. Que é muito fácil eu ir por esse caminho conhecido, né? Poliana, você me falou isso, você falou dessa questão, cara, agora eu não quero mais que seja assim, que cansou disso. Mas é simplesmente isso, cortar, tipo, a partir de agora é outra coisa? Precisou olhar para trás? Nossa, que pergunta boa! Sabe? Porque Não. a gente se cobra, não, agora eu vou ser diferente aí.
Agora você é diferente. Não, agora você é diferente. Agora você é diferente. E, sabe, e o disco fica arranhado nessa ponte. Agora você é diferente. Agora você é diferente. Agora você é diferente. Agora você é diferente. E tá travado ainda. Não foi. Maravilhoso isso, porque de fato teve um momento do meu processo interno que eu entrei nesse disco arranhado. Tipo assim, eu falava, eu negava o jeito que era o jeito que eu tinha conhecido, mas ficava emperrada, não conseguia avançar também. E aí eu lembro que eu acho que eu vivi um processo que o Roniel, que acabou de chegar aí, que é psicólogo, a gente estava conversando sobre isso na última live que a gente falou sobre raiva, culpa e vergonha. Que foi assim, sabe quando a sensação que eu tinha? Eu tava indo na parede, dando na parede, dando na parede. Aí o que eu fiz? Eu parei, dei um passo atrás. Exatamente isso que você trouxe, né? Assim, eu voltei atrás, revisitei algumas experiências, algumas memórias, atravessei algumas dores, para que eu pudesse, de fato, abrir espaço para um caminho diferente. Que eu não sei que caminho é esse, mas é um caminho que pode existir aqui, à medida que eu vou caminhando nele. Mas isso que você trouxe é muito legal, porque às vezes a gente fala disso e aí fica parecendo que é. E não é só isso. Tem a ver também com um lugar de atenção diária e de ter um apoio, de ter um cuidado para que diariamente eu possa escolher esse lugar de uma construção ou outra. Né? Porque se eu deixar também, tipo, se eu não orar e vigiar, como diz a Bíblia, eu tenho uma tendência a voltar para esse caminho, né? Então eu tenho essa sensação que é esse exercício de estar o tempo inteiro atenta, né? Presente. É isso. Eu acho que eu faço o que eu faço, né, em termos de autocuidado, terapias, enfim, para eu conseguir sustentar a minha presença na minha vida com o que aquela vida, aquele dia me apresenta, sabe? Você tá aí, Pedro? Estou sim. De vez em quando dá uma... Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que dá uma bagunçada, mas a gente está aqui, sabe? É legal que pareceu até aquela mesa branca. Pedro, você está entre nós, né? Você continua aqui? Sim, eu estou aqui. Né? Adorei. O mais legal dessas conversas é que a gente se diverte, né? No mínimo. No mínimo. Bem. Nasci de novo, deixa eu falar. Bem, cara, isso aí que você falou de olhar lá, é engraçado, a gente consegue rir hoje, né? A gente olha para nossa história e hoje a gente consegue rir, né, dessas coisas e rir e brincar aqui na frente. Porque eu falo, cara, eu já tive um complexo, e às vezes até acho que ele ainda dessa, um complexo de inferioridade, e de me mostrar, e de falar, e de alguém dar risada, era coisa. Nossa, eu morreria, sério, sério. Era capaz de eu ficar branco numa hora dessa, sabe? Então, porque realmente me expor, falar, já foi muito. Eu falo, foi muito machucado. E tentar dar esse passo para frente, né, de, pô, agora vou ser um outro Pedro, eu vou dizer para você, todas as vezes que eu tentei simplesmente sair andando, sem pelo menos olhar para trás, eu tropecei. É meio assustador isso, sabe? Mas é como se às vezes eu precisasse olhar para minha própria história para poder justificar o que eu vou fazer. Tipo, honrar, tipo, ó, mano, tu chorou lá atrás, agora é para você poder fazer uma outra coisa. Ó, você teve que cortar um monte de parte sua para poder caber dentro do sistema, do que eles esperavam, do que a família esperava do que seus amigos esperavam. Aquilo coube. Não vem agora condenar aquele Pedro, porque ele teve que ser forte. E ele não começou a ser forte adulto. Ele começou a ser forte criança. Quando ele apanhou lá atrás e não desistiu de viver, mano. Peraí, caramba, meu pai e minha mãe estão me batendo. O que eu vou fazer?
sabe? Precisei olhar para minha criança e eu falo para você, tinha uma memória, isso é louco, cara. Hoje eu choro, até ajudo as pessoas a chorarem, né, dentro dos processos comigo, né, dentro do programa Respire e tal, mas a liberar esse choro. Mas eu devo ter ficado, numa época da vida, eu devo ter passado quase 10 anos sem conseguir chorar e era horrível. Porque tinha uma memória muito forte, assim, ó. Deu num canto, eu criança, de uma altura que não conseguia nem ver o parapeito da janela, sabe? Do meu pai com a cinta na mão, me batendo e falando, engole choro, sabe? E vi assim, cara, se engole choro, mas peraí, por que ele tá me batendo então? Aí fica confuso. Aí eu falei, homem não chora. Eu falei, cara, nem homem eu sou, então, o que que eu sou? Sabe, de lá criança, tipo, derrubar, desmontar um monte de coisa. Peraí, eu não sou homem, eu não sou criança, eu sou o quê? Sabe? Se eu nem chorar eu posso quando eu apanho, o que que eu vou poder? Eu tive que ir lá e acolher aquela criança, e quando eu pude acolher ela, foi como se eu aprendesse a lembrar, lembrar como é que era chorar. Como que era quando eu podia chorar. Sabe? Quando era que eu podia ser frágil? Quando é que eu podia ser só uma criança? Quando é que eu podia depender dos outros? Quando é que eu podia pedir ajuda? Sabe? Que a gente entra nessa de que não, eu tenho que ser forte, ainda mais. Não, você é homem, você tem que dar conta, sabe? E eu acredito que isso acontece muito com as mulheres também. Hoje em dia, eu acho que é muito pior, né? Afinal de contas, a gente ainda vê tripla, quádrupla jornada, né? É dois Agora empregos. com a pandemia, então, né? Porque aí a mulher que foi para casa, ficou com a casa, com os filhos, porque não tem escola. E, enfim. Né? Mas, nossa, você tá trazendo tanta coisa legal e esse lugar do apoio, eu tenho batido muito nessa tecla, sabe, Pedro? Assim, várias coisas, assim. Uma das coisas eu tenho trazido muito esse lugar mesmo, né? Da gente olhar para as memórias da infância e não as memórias em si, mas aquelas emoções, né? Aquelas experiências. Eu acabei de terminar, inclusive, agora uma jornada super linda, assim, com mulheres, que a gente trabalhou esse tema, né? E ela chamou, inclusive, eu era só eu por causa disso, né? Porque eu me sentia também muito sozinha na infância. E como é que seria se a gente pudesse estar com a gente agora como adulto, né, e buscar apoio? Porque eu sinto na minha vida, hoje não, hoje depois dessa caminhada, eu tenho cada dia mais estruturado um sistema de apoio que tem a ver com meus princípios e valores, inclusive para me ajudar a sustentar esse cuidado que eu preciso e quero ter comigo mesma, né? Mas eu percebo que isso é um desafio gigantesco e talvez uma das raízes desse desafio tem a ver com isso que você fala, né? Porque é isso, você tem que dar conta você tem que dar conta, você não pode depender de homem, você não pode fazer isso, você não pode. Você tá sozinha na vida, minha filha. Acorda porque senão, né, o trem vem e te atropela, literalmente. E de fato a gente vive numa sociedade muito violenta com as mulheres. Eu não tô desconsiderando a realidade, ainda mais, né, agora com tudo que a gente tá vendo que sempre aconteceu, né? Assim, estupro, abuso sexual, violência de todo jeito. Com as mulheres, isso sempre aconteceu. Agora a gente tá vendo isso, né? Tendo mais clareza de ver isso, mas sempre existiu. Então, tem esse lugar, e tem esse lugar do desafio, né? Que é atravessar essa ponte, assim, para buscar, para construir esse apoio, para que quando a gente precisa, para sempre, a gente sempre precisa, mas quando a gente está nos momentos mais vulneráveis, a gente poder ter esse suporte, né, para poder seguir. E eu sinto que nós mulheres, eu não sei como é que é com os homens, assim, você pode falar, mas eu sinto que a gente ainda sente muita solidão. A gente vem de tribos, né, as nossas ancestrais, elas educavam as crianças em tribo. Eu sou do interior, assim, a gente ficava na casa das tias, né, hoje eu moro numa cidade grande, assim, né, a minha família não mora aqui, tem a minha sogra, a escola, então assim, a gente reduziu a nossa capilaridade, né, em termos de apoio para educar as crianças, para se cuidar. Nossa, eu lembro uma vez, uma amiga minha estava falando, ela tinha acabado de ter gêmeos, e ela falou que uma amiga dela foi lá e fez uma sopa para ela, que aquilo foi quase tipo Deus descendo na terra e falando aqui, minha filha, eu tô aqui com você. Porque ela estava tão sobrecarregada, tão sozinha, com tanta coisa ali, que aquilo ali foi uma coisa genial, né? Assim,
E a gente está cada vez, eu acho, mais desconectado desse lugar, né? De que a gente é uma tribo, mesmo que a gente está na cidade grande, a gente precisa resgatar esse lugar de apoiar e ser apoio e apoiar outras pessoas, né? Mas é isso, precisa atravessar essas barreiras, né? Que a gente construiu a partir das nossas vivências, de que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. E que, de fato, a gente viveu muita coisa sozinho mesmo, né? Na infância. Só pra te falar, assim, a gente tá indo para 35 minutos, a gente vai falando aqui, empolga. Sim, eu vi, e daqui a pouco a gente vai. Eu acho que é legal que já, para quem já quiser contar um pouco quem sentir a vontade, né, para falar da própria história, se teve a superação, se isso fez sentido para elas, né? Se essa história coincide com as histórias que elas vivem. As pessoas podem contar aqui, podem comentar com a gente, né? Podem fazer perguntas, que a ideia é para isso mesmo, né? Que a gente possa aqui trocar. É que só mostra nós dois, mas está todo mundo dentro da conversa. Com né? certeza. Quando eu falo dessa criança, mas é algo que eu costumo falar com as pessoas com que eu atendo, e para os meus amigos e para todo mundo mesmo. Eu olho para o Pedro e para qualquer outra pessoa como a matrioska, aquela boneca russa, né? Uhum. Dentro daquela boneca grande tem uma outra menor, outra pequenininha, até que tem uma minúscula. Né? Ah lá, a almofada. Essa daí, ó. Sabe? Que é a mãe, né? A matrioska é a mãe. E até que a gente fala, né, da matriarca. E, cara, para esse adulto ser inteiro, ele precisa também ser um adolescente inteiro, precisa ser uma criança inteira. E muitas das vezes a gente, quando olha, vai falar sobre criança interior, a gente vai só até a criança, mas dentro da criança tem um bebê que foi amamentado. Ele pôde ser amamentado o tempo que precisava. As primeiras memórias de escassez que a gente tem das crianças vêm da amamentação, né? Foi o primeiro sustento, foi o teu primeiro alimento. Você teve acesso ao teu primeiro alimento? Como é que foi? Essa pessoa que te recebeu, ela pôde fazer isso, né? E dentro desse bebê, eu digo que dentro desse bebê tem uma mãe. Também tem uma mãe ferida. Que muitas das vezes a gente pensa, não, só veio de lá para cá a pancada. Mas não. A gente é a continuação de uma história. E às vezes é uma história de alguém que já veio de pancadas. Nossa. Sabe? Uhum. Então, dentro da criança interior tem essas outras partes. E que a gente precisa parar e olhar. Sabe? A gente precisa acolher a mãe interior. Não só a mãe que existe, que às vezes ela nem está mais presente, mas a minha mãe interior. Que eu tenho uma mãe dentro de mim. Sabe? Chama Maria de Fátima, que eu criei um modelo dela e ela carrega dentro. Tem o José Afonso, meu pai também. Sabe? Né? A Giselda falou, olha, dentro da semente tem árvore. É isso, sabe? Eu preciso olhar para essas partes minhas e resgatá-las, tirá-las desses lugares de sofrimento. Hoje eu posso falar mais abertamente, até porque, por dois motivos, né? Primeiro, porque faz parte da minha história, né? Isso está curado, e faz parte da história da minha mãe, que ela já não está mais entre nós. Mas a minha mãe foi vítima, quando criança, ela foi vítima de abuso sexual, né? Eu também fui vítima de abuso sexual. Então essas histórias vão continuando, né? E a minha mãe foi vítima de abuso sexual, mas eu lembro que quando ela me contou, eu ainda era criança, eu lembro que eu passei a ver minha mãe como uma coitada. E eu era o filho da coitada. Eu não conseguia mais ver a minha mãe por inteira. Eu só via a coitada. Como se minha mãe por inteira fosse aquela ferida dela. Sabe? Então, por muito tempo, vamos dizer, quando a minha mãe morreu, foi quando eu descobri a mulher que ela era. E eu acho que eu poderia ter descoberto antes, sabe? Hoje eu olho, poxa, dá tempo da gente descobrir antes, mas a descobrir a mulher que ela era, e quando eu pude ver a mulher que era minha mãe, a força dela, porque aquilo não acabou com a vida dela, ela superou aquilo,
também, sabe? Continuou trabalhando. A neguinha fez faculdade fora, sabe? No interior, fez 6 pós-graduação, foi dar aula lá fora, sabe? Fez um monte de coisa que jamais imaginou na vida dela. Então, tipo, aquilo não diminuiu. E depois, quando eu posso olhar, eu falo, cara, minha mãe conseguiu. Com toda a história dela. Acho que eu também posso. Aí eu vou olhar para minha criança. Então é importante, a gente precisa olhar para essas partes. A gente acha que isso é pouquinho. Ah, isso é detalhe. Não, cara, para mim esse é o core, é o principal. A gente precisa olhar para essa criança ferida, sabe? A gente precisa olhar para esse bebê ferido, para essa mãe ferida, meu pai ferido, sabe? Olhar para essa parte minha. Que a hora que eu consigo fazer as pazes com meu pai, nem sempre é esse aqui fora. É o cara que vive dentro de mim. E como Até porque isso você é para você? construiu, até porque você construiu essa imagem a partir do seu olhar, né? Do olhar que você teve sobre a experiência, né? Eu falo muito isso quando quando eu faço esses trabalhos com outras pessoas, assim, que a gente não está aqui para julgar, para condenar os pais, não é isso. A gente está aqui para ressignificar e olhar para nossa experiência com um olhar de mais compassividade, com um olhar e não é concordar com a violência, né? Quando você vai falando, eu acho maravilhoso, assim, porque eu vivi experiências também, quando você fala dessa coisa da amamentação, por exemplo. E é isso, gente, não é, quando eu falo disso, não tem a ver com julgamento, tem a ver com olhar para essa experiência, né? Por exemplo, essa coisa da escassez, para mim, é muito forte ainda, assim. E eu percebo, eu lembro não, né? Minha mãe me contou que quando eu tinha mais ou menos 8 meses, ela veio para Belo Horizonte, porque ela ia fazer a gente morava no interior, ela ia fazer um concurso, e ela me deixou lá porque as pessoas falavam que eu ia atrapalhar, que não ia dar para me trazer. E quando ela voltou, ela não voltou a me amamentar, porque falaram que o leite empedrava, que o leite ia fazer mal, que entende, assim. E aí é isso, e essa coisa vai rodando na minha vida. E é muito legal, porque cada vez que eu vivo essa experiência comigo mesma ou com outras mulheres, eu vou também trabalhando esses processos em mim. E aí eu vou cada vez mais para esse lugar que você traz, né? Nossa, teve uma mulher que viu uma experiência tão maravilhosa, assim, no final, né? Ela falou, nossa, que bom terminar essa jornada olhando para minha mãe com esse olhar, que eu acho que tem muito a ver com esse olhar que você traz, né? E acho que eu também construí isso na minha vida. Minha mãe também faleceu, né? Vai fazer 3 anos agora. E eu sinto que depois que ela faleceu, eu consigo olhar para ela com outro olhar, sabe? Eu sinto que antes eu tinha muito julgamento em relação a ela, ao que ela não fez, ao que não deu conta, enfim. E, e aí, quando você fala isso, né? Vai falando da história da sua mãe, do que ela deu conta. Aí eu olho para a história da minha mãe também, né? Depois que ela sempre quis fazer faculdade, né? E aí ela foi trabalhar para cuidar da vida, né? Porque tem que cuidar da vida primeiro, para depois ser feliz e se divertir. E aí ela aposentou e se formou depois como assistente social, entende a força disso, né? A potência disso. E eu acho que é maravilhoso a gente estar caminhando para o fim dessa live falando desse lugar de potência, porque eu sinto que enquanto a gente não olha para essas questões das dores, a gente não consegue olhar para a potência também, porque a gente tem também dentro da gente essa potência, essa força das nossa mãe, do nosso pai. Lógico, tem todos os desafios, mas não é só isso, né? A gente é um universo mesmo, né? Às vezes eu falo assim com alguém que eu tô tentando, olha para uma flor, né? Sei lá, eu aprendi isso em algum lugar. E imagina que você tem essa beleza aí dentro de você. Então a gente tem essa força também dos nossos ancestrais. E eu acho que esse é o maior presente, né? A gente voltar para esse lugar, que não é ser igual a eles, não é seguir o caminho deles, mas é reconhecer esse lugar de potência, de força, sem um lugar de exigência, sabe? Sem um lugar de amorosidade, de compassividade, é isso. Às vezes eu dou conta, às vezes eu não dou, mas eu não tô aqui, né, de bobeira na vida. Como é que fala? Pô, fala, não sei o que, na tomateira, de bobeira debaixo da tomateira, sei lá, tem um ditado desse. Porque é isso, né? À medida que eu vou olhando para mim, eu não vou ficando mais de bobeira na tomateira, na vida. Eu vou me apropriando de... Será que eu quero estar debaixo da tomateira mesmo? Será que eu não quero estar debaixo do pé de manga? Será que eu não quero, não é? Sei lá. E aí eu vou usando essa experiência toda para construir um outro caminho. Então não é assim, não é assim, dormi e acordei assim. E não quer dizer que eu não tenha desafios ou que pronto, já está resolvido as coisas na minha vida. Tem a ver que eu tenho uma escolha
por seguir nesse processo, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento. Para mim é muito valoroso. E isso tem a ver com o meu trabalho, né? Eu faço esse trabalho porque também é uma via de mão dupla. À medida que eu estou ali apoiando outras mulheres no seu próprio processo, elas me apoiam também no meu. Quando eu estou aqui nessa live conversando com você, de alguma forma eu estou cuidando desse pai interno que eu tenho também, né, em mim. Então, para mim é muito precioso esses encontros também, né, dos homens com as mulheres, para que a gente possa se cuidando também, né, nesse lugar dessa energia masculina que a mulher tem e da energia feminina que o homem tem também. Sim. E como você falou, você é uma mulher mãe de menino e eu sou um homem pai de meninas, sabe? E na minha casa era só minha mãe de mulher, e todo mundo era homem, sabe? Aí eu vivo o contrário, né? Eu vivo a contraparte dela, né? Então, é importante, eu sempre olho para minhas filhas e pensando, às vezes, na minha mãe. O que a minha mãe dizia? Que ela falava sobre como tratar uma mulher? O que ela aceitava? Como que ela sentia o que ela aceitava ser tratada? Sabe? Tem uma coisa que eu esqueço da minha mãe falando assim, cara, eu falei assim, cara, Pedro, nunca chame uma mulher de burra. Chama de qualquer coisa, menos burra, mano. Isso você não pode aceitar. Aí eu perguntei pra ela, por que, mãe? Porque a minha mãe disse que eu não posso aceitar isso. Então, tipo, ela da avó, foi lá da avó. A avó disse, você não pode aceitar, que passou pra mim, então, tipo, você nunca vai chamar uma mulher de burra. Sabe? E é um então, valor, tipo, é né? coisa que veio lá atrás. Sabe? E eu passo isso para minhas filhas. E eu já falei assim, ó, não, você é qualquer coisa, menos burra. É muito legal isso. É muito legal. Na minha família é a coisa de sonsa, né? Se sonsa é o fim do mundo. Tipo, não, você pode ser qualquer coisa menos sonsa. Nossa, que maravilhoso, gente. Nossa, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Ai, como o Luiz tá falando, como é delicado, mas transformador separar o personagem que criamos do ser humano que apenas é. Sim. Nossa, Luiz. É louco, porque, cara, esse personagem que a gente cria é uma forma de a gente sobreviver. Ainda linkando com essa história de, cara, de dar conta, às vezes é o lugar que eu encontrei para ter valor, sabe? Eu dar conta, eu ser um homem que paga as contas e tal, às vezes é o lugar que eu encontrei para não ter, para me tornar indispensável. Porque eu tenho tanto medo de ser abandonado que, opa, eu preciso ser isso aqui. Porque eu me senti sozinho. Você falou da solidão, os homens eles também se sentem sozinhos. A gente fala, eles não se reúnem para conversar, eles se reúnem para tomar cerveja, reúnem para falar de futebol, de outras coisas, mas falar do que sente, de alguma forma ainda é novo, sabe? Os movimentos de círculos do masculino sagrado, ou até mesmo círculos de homens, como tem o pessoal do Papo de Homem, o Coração, o Guerreiros do Coração, ainda é bem recente a gente ver esse movimento dos homens olhando e conversando sobre o que significa ser homem, né? Que para mim também é importante tirar molde, sabe? O que é o homem que você é, ou então a mulher que a Poliana é, né? Tira o molde, não tem um jeito de ser mulher. Tipo, qual que é a mulher que a Poliana é? Sabe? Do mesmo jeito que tem do que o Pedro é, né? Qual que é o homem que ele é? Mas para isso eu preciso olhar para minha história. E isso que eu gosto de trazer, porque eu tenho 38 anos, né? Se eu pegasse cada ano da minha vida e colocasse 100 páginas e fosse escrever uma biografia, ela teria 3.800 anos. Mas se eu vou lembrar da minha história, hoje com as ferramentas que eu utilizo, né, dentro do programa Respire e tal, eu conseguia acessar essas memórias mais lá atrás. Mas eu olhava, eu lembrava de quando, sei lá, eu tinha 5 anos de idade, 3 anos de idade. Então, faltavam no mínimo 300 páginas. Como é que você começa a ler um livro da página 300 e entende? Não tem como você entender ou começar a ler um livro lá da frente e entender. E às vezes a gente fica pensando, poxa, eu não sei por que eu sou isso. Cara, tem como saber. Tem uma parte da sua história que você apagou aí e que é possível a gente olhar de uma maneira segura.
É possível recontar a sua história por inteira, que aí as coisas vão fazer sentido. É que eu penso muito, as histórias elas não têm que ser consertadas, elas têm que ser bem contadas. Que quando você entende a sua história do início ao fim, você fala, nossa, fez sentido. Faz sentido ser o que eu sou. Nossa. E sabe o que eu acho mais legal, Pedro? Nossa, vou até falar baixo aqui, pra mim é muito, muito legal. Uma vez eu vi eu esqueci o nome dela, gente, tá no YouTube, que um TEDx lá super famoso, chama O Perigo da História Única. Ela fala que é uma coisa que eu começo essa jornada, né, que eu criei, com essa perspectiva, assim, que é isso, ela fala do perigo que existe da gente saber sobre uma humanidade a partir de uma história única. O tanto e saber das pessoas sobre uma história única, e é isso que a gente faz com a gente. A gente conta uma história, a gente narra a nossa história e vai indo, e vai indo. Só que não existe uma única história, uma única forma de ver a nossa história. E eu sinto que é isso, cada vez que você faz esses processos, como o programa Respire, como o programa, né, eu era só eu que eu tô trabalhando, como vários outros, tem milhões de formas, né, seguras de olhar para essa infância, porque também não é voltar para a infância e ficar lá mergulhado na dor, no sofrimento, não é isso, é um mergulho profundo que você não vai no fundo do poço, você vai numa profundidade que é necessária e segue. Então isso para mim é muito legal, sabe? Assim, quando você começa a ter outras narrativas, tá? Né? Será que era só isso? Aí você pega aquela experiência, é como se você olhasse ela da direita, da esquerda, de trás, de frente, e você fala, cara, eu tava olhando só aqui, e agora eu vi que tem um prisma. Abriu minha perspectiva. Uma outra coisa muito legal que acontece, que eu percebo, às vezes, quando eu começo, né, às vezes convido alguém para essa jornada, ou as mulheres estão começando, elas falam assim, mas eu não sei sobre a minha infância, eu não sei, eu não tenho ninguém para perguntar. Gente, você sabe, tá aí no seu corpo, né, na sua biologia, e é muito legal. Porque à medida que você vai se abrindo para essas informações, gente, o negócio brota, a informação brota. E é muito legal, porque às vezes, teve uma experiência também com uma mulher, dessa última turma, da primeira, na verdade, que ela falou assim, gente, eu achava que era coisa da minha cabeça. E eram as informações. Aí eu fui passar uma tarde com a minha mãe, fiquei perguntando, ela confirmou tudo de experiências quando ela era menor. Então, tá aí, sabe? Assim, tá aí. Às vezes a gente fica duvida da gente, enfim, ok, tá tudo bem, só que não precisa ficar paralisado nisso. Vai, sabe? Vai que... Tipo, vai caminhando, que Deus põe o pé. E não é místico isso, é científico, né? Hoje tem vários estudos que falam disso, das memórias celulares, enfim. Então ai, nossa senhora, é muito legal. É muito legal. Eu fico muito empolgada com essa possibilidade. E eu acho que é importante isso porque a gente... Camila colocou aqui, chama O Perigo da História Única, da Chimamanda. Gente, vai lá ver, que é muito legal. Obrigada, Camila. A gente olha a gente voltando para a temática, que a gente está pertinho, já deve estar quase uns 5 minutos só para a gente acabar, trazendo essa temática que a gente falou, né, de onde é que vem esse sentimento, né, de que eu tenho que dar conta de tudo, mas eu não cuido de mim, por que eu insisto nisso? Essa conversa foi basicamente para te contar, cara, ó, vem dessa tua criança ferida, que era o que a gente ia falar, né? Então, por acaso a gente ia falar disso? E a gente falou o tempo todo sobre isso. Sem necessariamente, em alguns pontos, só trazer esse termo, né? Mas é a nossa história, né? É a nossa história. É a nossa história, nossa criança ferida, nosso bebê ferido, nosso adolescente ferido. Às vezes a pessoa adulta ferida, sabe? Aquelas partes nossas que a gente, de alguma forma, eu falo que a gente se divorciou delas, sabe? Principalmente quem já viveu uma separação, sabe? Talvez não tenha prestado atenção, mas quando às vezes você se separa daquele parceiro ou da parceira, você também se separou de você. É como se você olhasse para você e falasse, não vale a pena mais ser como você é. Não tolero mais ser quem você é. Agora você é diferente. E você também acaba se abandonando. É importante você vir olhar para essas partes suas. Sabe? E se resgatando aí, né?
Total. E aquilo, sim, tem caminhos seguros, né? Como a Poliana já trouxe. E acho que é coisa muito importante de trazer para as pessoas dizer, cara, gente, você não precisa ficar preso nisso. Dá para ser diferente. Dá para viver diferente, sabe? Uhul! Sabe? Dá Sabe? pra Hoje a fazer. gente pode viver algo diferente. Eu falo que como a gente tem tecnologia hoje de consciência que os nossos avós, nossos pais não tinham. Hoje a gente pode mudar a nossa vida de maneira consistente. Não só com vernizinho, não. Verdadeiro. Sabe? Pedro, já tá acabando mesmo e eu quero fechar aqui antes que caia aqui, que eu acho muito chato e desagradável, mas eu quero, nossa, quero te agradecer muito, assim, com certeza eu saio diferente, eu saio com outra ampliação, assim, né, de perspectiva da vida, de como é que eu tô no mundo. Nossa, quero te falar, assim, nossa, que eu honro demais, sabe? Assim, você e a sua vida, a sua experiência, a sua forma de estar no mundo, de estar na vida, me inspira muito. Eu já te falei isso, né? Mas eu gosto de repetir, acho que agora mais ainda, que é isso, cada encontro, né? Cada encontro a gente vai resgatando, assim, o tanto que é legal, né? Assim, trocar com pessoas que estão comprometidas, né, consigo mesma, que não tem a ver com perfeição, não tem a ver com nada, tem a ver com estar na vida assumindo e falando de coisas tão profundas, coisas tão íntimas, e em um lugar de tanta segurança, porque eu acho que a vida é isso, né? Assim, a gente precisa resgatar esse lugar de como é que é estar seguro na insegurança que é a vida, na instabilidade que é a vida, como é que é estar centrado na inconstância. Porque agora a gente tá tendo noção que a vida é isso mesmo. A pandemia agora não deixa a gente ficar enganado, mas não. Tipo, não tem nada que é fixo, né? Que a gente aporta lá naquele porto seguro e pronto. Vamos até o fim. Então, assim, eu quero te agradecer muito, assim, de coração, assim, nossa, eu te admiro e, nossa, vejo e honro, assim, você e sua experiência. Nossa, muita gratidão mesmo. Agradecer também todas as pessoas aí que estiveram aí com a gente. Sei que vai ficar gravado, né, gente? Quem quiser ver de novo, eu sei que foram coisas muito profundas e eu percebo às vezes que quando eu escuto coisas muito profundas, às vezes eu não escuto. Eu preciso depois voltar lá para escutar de novo. Então, assim, quem quiser depois voltar lá e ouvir de novo, vai estar lá disponível. É legal, porque às vezes eu assisto as minhas lives de novo e falo, nossa, eu falei isso, cara, que cara incrível. Sabe? Que isso, gente? Esse cara merece meu respeito. Nossa, mano, às vezes eu vejo 2, 3 vezes, eu falo, nossa, mano, tu falou bem, velho. Sabe? Adorei. Manda um coração pra mim, curti, eu comento minhas próprias lives. Nossa, isso é muito bom. Sabe? Totalmente no lugar de apropriação do valor. Sabe? É importante, então quero muito agradecer mais uma vez, Polly. É sempre uma honra poder falar com você. A gente conversa, a gente é amigo, né? E, cara, é legal poder contribuir. Isso é uma contribuição para mim, para você. A gente vê que cresce por sermos seres humanos, sermos verdadeiros. A gente chora, a gente reclama, a gente sente dor de barriga. E por isso mesmo a gente consegue dar gargalhada a ponto da gente ter que voltar, né? Nos voltarmos a comunicarmos aqui. Então, sempre uma honra, hein? Não, maravilhoso. Eu brinco que quando eu começo a dar gargalhada de mim é porque eu tô no caminho certo. Quando eu começo a olhar pra mim e falar assim, ih, Poliana, lá vem você de novo. Eu falo, não, então tô caminhando bem. Gratidão, Pedro. Gratidão, gente. Bom final de semana. Amo vocês, gente. Eu também, não. Cada dia mais. Segue eu. Minha mãe mandou vocês me seguirem, tá? Minha mãe mandou. Beijo, gente. Até mais. Beijo.